Olá, pessoal de Franco of Rock! Olá, Teacher Celso! I'm here! Eu estou aqui! Esta é a 8ª aula da minha octologia. Como I disse outro dia, I não iria perder a aula sobre Romeo and Juliet. Que grata surpresa, mestre Will Shakespeare! Oh, você é sempre bem-vindo! Thank you very much! Como o nosso querido Will já anunciou, esta é a 8ª aula da octologia Shakespeare, na qual eu vou falar da famosíssima peça Romeu e Julieta. Mas por favor, please, Will, vê se desta vez você não dorme no meio da aula, tá bom? Obrigado. I tomei um strong coffee e vou ficar ligadão. Bem, queridas, queridos e querides, vamos à aula sobre a peça mais famosa do mundo, Romeu e Julieta. Você se lembra da Bárbara Heliodora, Will? Of course! Ela é demais! Pois é, a Bárbara disse o seguinte, abre aspas, Romeu e Julieta não é nem a melhor, nem a mais consagrada das obras de Shakespeare. Porém, poucos contestarão que seja, e merecidamente, a mais amada. Fecha aspas. Olha, gente, essa importância que ela deu me fez pensar que para essa aula eu não poderia simplesmente empaçocar todas as informações numa aula e jogar tudo de uma vez. Daí, a octologia Shakespeare, claro, vai terminar com Romeu e Julieta, isto já está combinado e vou cumprir, mas Romeu e Julieta não cabe numa aula só. Então eu resolvi fazer um puxadinho e vou fazer a última aula dividida em 3 aulas, tá bom? Esta é a primeira aula é a primeira das 3 aulas. E nesta aula eu vou contar a vocês os caminhos percorridos pela história, por essa trágica história, até que ela chegasse às mágicas mãos do bardo inglês. Bárbara Heliodora diz na introdução da sua tradução da peça Romeu e Julieta que essa história de amor impossível faz parte da tradição de romances trágicos que vem desde a antiguidade. Mais de 1500 anos antes de Shakespeare, um tal Públio Ovídio, um poeta latino, que foi contemporâneo de Jesus Cristo, digamos assim, quer dizer, não temos nenhuma notícia de que eles tenham se encontrado, mas eles viveram lá na mesma época. Esse Públio escreveu ele escreveu vários romances, um desses romances trágicos tem muito a ver com a história de Romeu e Julieta. Lá no comecinho do século I, faz tempo, Ovídio escreveu várias derrapadas, escreveu a história de 2 jovens apaixonados, Píramo e Tisbe, que queriam se casar, mas que seus pais não permitiam. Eles moravam em casas vizinhas, separadas por uma parede. Olha só que interessante. Nessa parede havia uma fresta, um buraquinho, por onde eles trocavam palavras de amor. Um dia, eles sacaram que não dava mais para continuar daquele jeito e resolveram fugir. Combinaram lá pelo buraquinho um encontro e vão fugir. Daí eles combinaram se encontrar fora da cidade
junto ao túmulo de Nino, um personagem da mitologia romana. O lugar tinha uma amoreira branca e uma fonte. Tisbe chegou primeiro. Bem, estava lá esperando o Píramo. De repente, apareceu uma leoa com a boca ensanguentada. Claro, Tisbe ficou com medo da leoa e fugiu. Mas, ao fugir, ela deixou cair o seu véu. A leoa, que foi lá para beber água na fonte, encontrou aquele véu, cheirou, pegou com a boca, sujou toda de sangue, largou aquilo, tomou água e foi embora. Quando o Píramo chegou, cadê a Tisbe? Não tinha Tisbe. O que ele encontrou? O véu da Tisbe, todo ensanguentado. Além disso, ele observou que tinha marcas de pata de uma leoa com a boca ensanguentada no chão. Ele deduziu: esta leoa comeu a Tisbe e deixou só o lenço dela. Oh, meu Deus! E agora? O que eu vou fazer? Vou morrer! Desesperado, o que ele fez? Tirou a sua espada e cravou em seu peito e morreu. Puxa vida. Daí chegou a Tisbe. Voltou devagar, observando se a leoa estava ali, e a leoa não estava mais. Quem estava ali? O seu amor, com a espada cravada no peito, morto. Ela percebeu o que tinha acontecido. A leoa teve que aquele negócio e ele pensou que eu estava morta e morreu. Aí ela também se matou-se. E assim terminou aquela história romântica e triste. Segundo a mitologia, por causa do sangue dos apaixonados, é que os deuses se comoveram e deram a cor vermelha às amoras. Ó, que história bonita. Bonita, mas triste, né? Já rolaram algumas coincidências entre Píramo e Tisbe e Romeu e Julieta, Não, Will? Yes, it's true! Sim, é verdade! Agora vamos dar um salto na história. Estávamos lá no século I, agora já estamos em 1476. Mas isto ainda é quase um século antes do Shakespeare nascer. Bom, neste ano, 1476, foi publicada uma obra do poeta italiano Masuccio Salernitano. O Masuccio escreveu o Il Novellino, uma coleção de 50 contos. O conto número 33 é sobre um casal apaixonado, Mariotto e Gianosa. Em alguns lugares eu encontrei o nome dela como sendo Ganosa, mas eu gostei mais do Gianosa. O Ganosa não tem I, o Gianosa tem I. Bom, na versão desse poeta, a história acontece em Siena, uma bela cidadezinha que fica no oeste da Itália. Bom, agora já é uma história italiana, como Romeu e Julieta, mas tem muito mais coincidências nesse conto do Salernitano com a peça mais famosa do mundo. Tem casamento secreto, tem cambalacho, o acordo com o frade, tem uma briga com consequência do assassinato de um homem, tem o exílio do Romeu, quer dizer, do Mariotto, tem uma proposta de casamento forçada da Giulietta, da Gianosa, tem um frasco de veneno e uma mensagem no final. Bom, o final desse conto do Salernitano, apesar de diferente da peça do Shakespeare, é também muito trágico,
Mariotto é capturado e decapitado. E Dianosa morre de tristeza. Muitas mais coincidências. Não é verdade, Will? Yes, it's true! Sim, é verdade! Vocês pensam que as inspirações acabarão por aí? Não. Por volta de 1530, portanto também antes do nascimento do Shakespeare, foi publicada uma novela por outro italiano, o Luigi da Porto. O Luigi introduziu mudanças importantes na história desses jovens apaixonados. A sua versão ele deu o seguinte título: Storia novellamente ritrovata di due nobili amanti. História atualizada de dois nobres amantes. Ao que parece, segundo quem pesquisou o assunto, o Luigi pegou a história de Piramo e Tisbe, do Ovídio, misturou com a história do Mariotto e Dianosa, do Salernitano, acrescentou algumas informações históricas, é importante isso, e alguns personagens, bateu tudo no liquidificador e fez a sua versão dessa história, velho. Para nós que estamos estudando agora as inspirações do bardo inglês, que ele usou para escrever Romeu e Julieta, o Luigi fez 4 coisas fundamentais. Primeiro, ele introduziu 4 personagens: Mercúcio, Teobaldo, Frei Lourenço e Paris. Os 4 estão na peça de Shakespeare. Segundo, Luigi mudou a geografia da história. De Siena, que fica lá mais a oeste da Itália, para Verona, que fica mais ao norte. Terceira, as famílias dos dois jovens passaram a se chamar Montecchio e Capuleto. Luigi afirma que as duas famílias realmente existiram em Verona no século XIII. Daí explicam-se os nomes e a mudança de cidade. Quer dizer, aquela coisa dos fatos históricos que ele misturou no liquidificador tem a ver com essa coisa das famílias que, segundo ele, existiram de verdade. Quarta, e talvez a mais importante mudança introduzida por Luigi da Porto, ele mudou os nomes das personagens centrais. Tirou Mariotto e Dianosa e colocou Romeu e Julieta. Das versões mais antigas, esta de 1530 é a que apresenta a maior semelhança com a Shakespeare. Eita! Os amantes são nobres, a cena é em Verona e as famílias são Montecchio e Capuleto. A diferença maior é que a Julieta é quem se apaixona primeiro. E há quem acha até que ela era muito oferecida, Se fosse nos dias de hoje, ela seria mais empoderada do que recatada e do lar. Até aqui tudo certo, Will? That's right! Está certo! Mas I ainda nem havia nascido ainda! You está em 1530 e I nasci em 1564. Sim, é verdade. Até aqui você ainda não nasceu. Sigamos. Não. Estes não são 2 novos nomes para o casal apaixonado. São nomes de 2 autores que também deram seus pitacos nessa história. Matteo Bandello, claro, mais um autor italiano, O Bandello publicou em 1554, 10 anos antes do Will nascer, a sua própria versão de Julieta e Romeu. Nela, o Bandello mostra a tristeza inicial de Romeu, o conflito entre as famílias, e introduz 2 novos personagens, a ama da Julieta e Benvolio.
Ambos estão na peça de Shakespeare, né? 5 anos depois, e portanto 5 anos antes do Shakespeare nascer, o texto de Bandello foi traduzido para o francês por Pierre Boitu em suas Histoires Tragiques, histórias trágicas. Boitu traduziu e mexeu no texto do Bandello, acrescentando a ela questões sentimentais e morais e ainda fez várias mudanças nos diálogos. Pensam que acabou essa jornada? Ainda não. E olha que tudo isso aconteceu antes do bardo nascer, hein? Mas já estamos chegando nele. Bom, agora até já tem um autor inglês na parada. E o nome dele é Arthur Brooke. Mas ele também é anterior ao Will. Aliás, ele morreu 1 ano antes do bardo nascer. Arthur Brooke publicou seu poema A Trágica História de Romeu e Julieta pela primeira vez em 1562, 2 aninhos antes do nascimento do bardo. Esse poema narrativo, salvo alguns ajustes, é considerado uma tradução fiel à versão do francês, do Boitu. Apesar de longo, tem 3.020 versos, o poema fez um enorme sucesso. A prova disso é que foram feitas 2 edições, mais 2, além dessa da estreia, mais 2 edições em pouco tempo, uma em 1582 e uma em 1587. Ainda que possa ter pesquisado em outras fontes, parece que foi daí que Shakespeare tirou a sua trama e a tragédia, informações sobre Verona, sobre hábitos sociais e sobre outros detalhes que o ajudaram muito na criação da sua peça. Big Brooke! Modéstia à parte, teacher, meu texto ficou bem melhor que o dele. Essa história foi trabalhada por muita gente antes do Shakespeare. Está claro, né? Bom, além do que eu já falei, tem mais algumas fontes que o bardo pode ter consultado. Uma delas é uma versão em prosa de Will Painter, com o nome de A Bela História do Amor Verdadeiro e Constante de Romeu e Julieta. Esta história foi escrita em 1567. Outras fontes. São 2 poemas escritos na época de Shakespeare pelo seu contemporâneo Christopher Marlowe. Big Chris, meu chapa, meu camarada. Os poemas Dido, Rainha de Cartago e Herói e Líder. Talvez tenham influenciado o Will, ainda mais que os finais de ambos. Quer dizer, os finais aqui são diferentes. A história é parecida, coisa e tal. Ele pegou muita coisa de lá, também pode ter pego coisas de lá, mas os finais não são trágicos, tá? São finais mais suaves, mais românticos, mais felizes. Tem até um conto da Grécia Antiga, que ele entra também pro rol da inspiração de Shakespeare. Nesse conto, pela primeira vez, uma mulher usa uma poção que simula a morte para escapar de um casamento de alguém com alguém que ela não queria casar. Das diversas versões dessa história, dessa famosa paixão juvenil, tanto Brooke quanto Shakespeare se inspiraram mais na novela de Bandello e na sua tradução para o francês por Boitu, do que em qualquer outra. Mas, segundo Bárbara Eliodora, tem 2 diferenças fundamentais entre Shakespeare e Brooke. Primeiro, do ponto de vista da qualidade literária. Ela considera o texto de Brooke medíocre.
E o de Shakespeare é genial. Ela que disse. Segundo, ela aponta diferenças de abordagem que os dois fizeram da história de Romeu e Julieta, o que acaba reforçando a sua primeira opinião. Quanto à abordagem, Brooke é um bocado moralista. Ele diz: o homem tem a obrigação de louvar a Deus. O homem deve segurar a onda quanto aos prazeres da luxúria da carne. O homem deve evitar os finais vergonhosos e desgraçados daqueles que escravizaram a sua liberdade aos desejos sórdidos. Sobre os jovens apaixonados Romeu e Julieta, eis a descrição de Brooke. Um casal de amantes infelizes, escravizado pelo desejo desonesto, que desrespeita a autoridade e o conselho dos pais e amigos e que elegeu como seus principais conselheiros alcoviteiras bêbadas e frades supersticiosos. Caramba, meu, esse cara é demais. E complementa ainda, hein? Eles experimentaram todas as aventuras do perigo para atingir sua desejada luxúria, desrespeitando o honrado nome do casamento legal para acobertar a vergonha dos encontros roubados por todos os meios da vida desonesta, apressando a mais infeliz das mortes. Já Shakespeare fez uma abordagem completamente diferente. Ao invés da moralizante condenação da juventude, o bardo enfatiza o conflito entre as duas famílias, o que perturba a ordem da comunidade. Para ele, a responsabilidade maior pela tragédia é das famílias, Montecchio e Capuleto. São as famílias que criam uma guerra civil sangrenta que só termina com a trágica morte dos filhos de ambas. Shakespeare é coerente com sua postura de vida, em que sempre foi preocupado com o bem-estar da comunidade. Ele utiliza a história de amor de Romeu e Julieta como bandeira contra a guerra civil. Essa mesma postura pacifista ele tem em outros de seus vários textos. Bem, depois de contar toda essa trajetória, percebemos que cada autor trabalhou um pouquinho e acrescentou alguma coisa, enriqueceu um pouquinho. Essa história, para ela ficar cada vez mais interessante, mais romântica e mais trágica também. Pelo que dizem os estudiosos de literatura e de dramaturgia, dá para dizer que a versão de Romeu e Julieta de Shakespeare é, de verdade, a melhor de todas. Yes! Por outro lado, e por tudo que aqui se falou, e eu, claro, nem cheguei perto de 10% das possibilidades de pesquisa sobre esse tema, também pode-se dizer aqui com certeza absoluta que Shakespeare, meu querido Will, não foi você que inventou essa história. Certo, Will? Right, teacher. Certíssimo. Achei sua aula muito inspiradora. Ah, é? Obrigado, Will. Bom, nossa aula de hoje termina por aqui. Na próxima, aí vamos sim contar a história do bardo inglês, comentada por ele próprio. É isso aí! E vocês aí de Frank of Rock, cuidem-se e divirtam-se e até a próxima! Bye bye!